E tem muitos estímulos que geram estresse, né? Fatores psicológicos, fatores sociais, fatores até do ambiente onde a gente está. O que mais? As situações que envolvem o nosso contexto de vida podem fazer com que a gente interprete a nossa realidade. Então, os fatores sociais incluem instabilidade financeira, preocupação com a segurança, Mudança de emprego, mudança de casa também? De casa também, aquilo que a gente falou, mesmo as situações que são uma aquisição, elas podem gerar uma crise. E a mente, ela lida com as mudanças de uma maneira adaptativa, né? O processo de aceitação às mudanças também tem seus estágios. Quais são? A gente começa com o estágio de negação, que é quando a gente olha para aquilo que está acontecendo e realmente duvida de que seja real. A gente tem dificuldades ou de perceber que aquilo é um fato, ou de que aquilo é exatamente do jeito que a gente está vendo, então a gente tem uma tendência a acreditar que é passageiro, que a gente está confuso, que nos deram alguma informação errada, a gente nega. Na sequência disso, quando a gente de fato percebe o que está acontecendo, a gente sente raiva, fúria, que é uma resposta emocional que mostra que a realidade que se impôs é muito diferente daquela que a gente gostaria, que a gente imaginava. Na sequência, a gente experimenta a barganha. Bom, já que os fatos são esses, o que é que os explicaria? E se eu não tivesse ido, e se eu não tivesse falado, e se fulano não tivesse dito aquilo? A gente fica no e se, para entender o que aconteceu. Ainda é uma busca de resposta e de sentido, de significado para aquilo que de tão difícil que a gente está vivendo naquele momento. Depois da barganha nesse aspecto, a gente começa a barganhar, mas e se eu fizer assim? E se eu conversar assado? Eu começo a olhar para o e se dali em diante. E aí eu vou experimentar a depressão, que é a aceitação, próximo da aceitação, na verdade, de que algo muito diferente do que eu gostaria é real, é triste, tem perdas, e que para que eu possa lidar com a vida a partir daquele momento, eu preciso aceitar essa mudança. Mas essa depressão não significa que eu vou ficar de fato deprimido. Ela chama depressão, mas é como se fosse uma tristeza, digamos assim. Ela é uma depressão reativa. Uma depressão reativa a esse fato que requer esse ajustamento. E ela dura por um período indeterminado, ela pode sim se tornar uma depressão maior se não cuidada, mas a tendência natural é que ela apenas caminhe para a aceitação, que é quando você de fato percebe que é capaz de viver com aquilo que aconteceu, mesmo que seja diferente do que você gostaria. Então, todo o processo de mudança, de adaptação, passa por esse ajustamento da expectativa, da realidade que a gente conhecia para aquela que a gente está vivendo no aqui e agora. E como é que a gente pode lidar com isso de maneira mais leve? Quando a gente percebe que está entristecido ou que está com muita raiva, provavelmente a gente já está vivendo algum processo de ajustamento. Essas fases, que são chamadas de fases de desconsolo, elas são mais comuns em processos de luto, mas elas podem acontecer em todas as situações que requerem essa adaptação na vida. Então, a primeira coisa é tomar consciência de qual é o estágio em que eu estou desses 5. E entender que quanto antes eu puder aceitar, ou seja, enfrentar a realidade, ainda que ela seja diferente do que eu gostaria, mais rapidamente eu vou poder me ajustar e adaptar a ela.